Então vamos continuando aqui com graduação de reta. Agora vamos verificar a graduação de reta utilizando um sistema multiprojetivo. Vamos imaginar o seguinte: temos a reta S no espaço e esta reta S, ela se projeta, tá? Temos a projeção dela no plano XY, que é S uma linha, e a projeção vertical no plano ZX, que vamos ter o S duas linhas. Então, ao invés de inserirmos os valores de cota desta reta S, vamos projetar esta reta S no plano ZX. Bem, estas projeções elas ficam em planos distintos, mas a ideia é fazer com que essas projeções fiquem no mesmo plano. Ao ficar no mesmo plano, temos a representação em épora. Então, qual a ideia? Para ficar no mesmo plano, vamos deixar o eixo X fixo e vamos rotacionar esse plano ZX em torno do eixo X, de tal forma que esta projeção ela venha ficar no mesmo plano de x, y. Ao ficar no mesmo plano de x e y, vamos ter esta visualização. Então, esse eixo z vai ficar na mesma direção do eixo y. Bem, então quando temos essas projeções, tá, a projeção aqui multiprojetiva ela é bem similar à projeção cotada, mas ao invés de projetarmos num único plano, estamos projetando em mais de um plano, neste caso no plano ZX. Então, isto nos proporciona a estabelecer a graduação de reta. Imagine o seguinte: a projeção da reta S, caracterizada, esta projeção daqui, temos a sua caracterização gráfica. Então, quando projetamos em mais de um plano, não é necessário estabelecer o valor de cota deste ponto. Se estabelecêssemos somente um único plano, somente esse plano, seria necessário verificar os valores de cota desse ponto e o valor de cota desse ponto para caracterizarmos a reta no espaço. Mas como estamos representando também a projeção vertical, não é necessário dizer que esse ponto tem o valor de cota 2, porque já está representado esse ponto com uma altura 2. E este ponto daqui já está representado na sua projeção vertical, que a medida de cota correspondente é de 4 unidades. Então, se quisermos estabelecer a graduação desta reta com valor de cota específico, basta nivelar na projeção ZX e, através desse nivelamento, podemos transferir para o plano XY. Um exemplo, vamos supor que queremos encontrar aqui nesta reta S uma linha, a projeção de um determinado ponto, de tal forma que este ponto, vamos supor aqui um ponto E, tá? Queremos encontrar a projeção horizontal e a projeção vertical de um ponto E, de tal forma que este ponto E possua um valor de cota 13,5. Então, o que vamos fazer? Vamos marcar 13,5 nesse eixo Z. Temos valor 1, 2, 3. Então, 3,5. 3,5 vai ficar entre o 3 e o 4. Então, marcamos aqui esse nivelamento. Imagine, o nivelamento estabelecido independe da projeção dessa reta. A gente observa aqui que essa reta ela está inclinada em relação ao plano XY e está inclinada também em relação ao plano ZX. Mas, independente da inclinação, o nivelamento vai ser sempre o mesmo. Então, a projeção vertical do ponto E, de tal forma que o ponto E tenha um valor de cota 3,5, vai ser aqui. Então, vamos marcar aqui o valor correspondente. Então, este ponto daqui, temos o valor correspondente de 3,5. Então, podemos deixar aqui numa outra cor. Vou ajustar aqui o mouse. Então, podemos caracterizar aqui este ponto daqui com o valor de cota 3,5. Então, vamos deixar aqui numa outra cor. Podemos deixar em verde. Então, o nivelamento estabelecido é de 3,5. Agora, esta representação,
corresponde ao ponto E, a projeção do ponto E. Então, este ponto daqui é o ponto E na reta S. Agora, esta projeção estabelecida, ela vai ficar qual posicionamento? Sempre vai ficar alinhado, tá? A projeção de um determinado ponto, seja vertical ou horizontal, fica sempre alinhado em relação a esta linha de chamada, tá? Esse alinhamento. Bom, com isso vamos ter a caracterização do ponto e uma linha. Então, o ponto que corresponde a um valor de cota 13,5, tá? Vai ficar caracterizado nesta projeção. Claro, se não tivéssemos a projeção vertical, teríamos que estabelecer e uma linha entre parênteses 13,5. Observe, esse ponto tem o valor 4 de cota, valor 1, 2, 3 e 4. Este ponto tem o valor de cota 2. Então, o 13,5 vai ficar mais próximo do valor de cota 4. Pessoal, toda a parte de graduação de reta é similar, tá? Seja por diferença, seja por rebatimento, ou seja por um sistema multiprojetivo. A lógica é a mesma, tá? Se a gente fosse utilizar um outro processo, o resultado estabelecido tem que ser o mesmo.